Então é isso, vamos dar início aqui à nossa primeira videoaula do CorelDRAW, tá? Então, antes da gente iniciar o nosso programa em si, aprender o nosso programa em si, eu preciso mostrar alguns conteúdos aqui para vocês. A primeira parte do conteúdo que eu preciso mostrar para vocês é algumas artes que foram feitas no CorelDRAW para que vocês entendam como o programa pode ser utilizado e de uma forma muito profissional. Então vou abrir aqui as artes no CorelDRAW, tá? É uma pastinha que eu separei para vocês. Eu vou mostrar aqui a primeira arte, muito interessante. Isso aqui é um artista que fez essa pintura aqui toda digitalmente de um dragão feito no CorelDRAW. Vocês podem ver que ele usou gráficos vetoriais, usou todos os recursos de cores, todos os recursos de curvas que o CorelDRAW proporciona para a gente. Então eu posso dizer para vocês que ele sim é um programa extremamente eficiente na hora de criar ilustrações digitais. Beleza? Então tá aqui uma das amostras. Eu vou mostrar a outra parte aqui, é a segunda arte aqui. Olha essa que interessante. Nesse daqui, o rapaz usou o CorelDRAW para criar um desenho do Batman. Então ele fez desse lado esquerdo aqui, como vocês podem ver. Tem o Batman já pronto, tá? Todo desenhado, todo pintado na ilustração. E no lado direito aqui ele está no modo aramado, que é um modo que eu vou mostrar para vocês mais para frente lá no CorelDRAW, que mostra toda a estrutura do desenho, tá? Toda a parte em si desenhada, o esboço do desenho, e as partes posteriores aqui na parte esquerda é onde mostra o que ele finalizou no desenho. Então aqui é a parte com acabamento e digamos que essa parte da direita aqui seria a parte somente com o esboço do desenho. Beleza? Então, mais uma arte aqui, a arte 3. Nessa arte aqui dá para ver perceptivelmente que o ilustrador usou o CorelDRAW para fazer um desenho vetorial. Tá? Então ele criou essa caixinha de coruja aqui, com uma artezinha aqui, em modo de perspectiva, tá? Esse aqui é um modo interessante. E aqui também ele fez uma sacolinha aqui no modo de perspectiva usando uma corujinha. Então ele desenhou aqui essa arte que provavelmente pode ser uma arte para impressão também. Esse aqui também foi feito todo no CorelDRAW. Então, gente, como vocês podem ver, o CorelDRAW é uma ferramenta super poderosa. Dá para vocês utilizarem bastante para fazer várias ilustrações, tá? Eu acho super interessante a capacidade o nível de detalhes que a gente consegue chegar no CorelDRAW. Claro que para você fazer um desenho como esse que eu estou mostrando aqui na tela, você vai precisar estudar bastante. Chegando ao final do nosso curso, você vai entender como se faz um desenho desse, tá? É bem trabalhoso? É, mas dá para fazer tranquilamente com todo o conteúdo que eu vou passar para vocês aqui na aula de CorelDRAW, tá beleza? Então, beleza. Outra parte interessante que eu preciso mostrar para vocês aqui é o seguinte. As áreas de atuação de quem é um profissional da arte do CorelDRAW. Então, um artista de CorelDRAW vai aprender a trabalhar com o sistema, com o programa, né? E vai poder trabalhar e atuar em qual área, né? Em quais áreas, na verdade, que são várias áreas que você pode atuar. Então, uma dessas áreas, eu vou separar aqui, eu separei esse conteúdo aqui, que é justamente a arte digital, para quem vai fazer posts para redes sociais, por exemplo, para Facebook, para Instagram, para outras redes sociais em geral. Você pode muito bem criar conteúdos como esse aqui. O cara fez uma arte aqui mostrando que um tênis está com 50% de promoção e tudo mais. Então são pequenas propagandas, pequenos posts que você pode fazer. Vocês vão ver como isso aqui é bem simples de fazer no CorelDRAW, bem prático, tá? Aqui, aparentemente, além do CorelDRAW, ele deve ter usado outro software de edição como Photoshop e tudo mais, mas dá para você fazer tranquilamente uma arte dessa aqui, dessas artes que eu estou mostrando aqui agora no CorelDRAW, tá? Então quem vai mexer com arte digital é uma das opções do CorelDRAW. Outra opção seria essa daqui, quem quer mexer com estamparia e criação de logomarcas. Você que quer trabalhar com um artista de CorelDRAW, você vai conseguir fazer trabalhos de estamparia tranquilamente, igual você pode ver aqui, ó, onde mistura arte com textos e algumas coisas do tipo. Você pode criar muito bem estampas para camisetas, estampas para canecas, estampas para todo tipo de superfície que aceita esse tipo de estampa. Você consegue criar arte para isso, tá ok?
Outra coisa também, se você for um profissional bem criativo, você vai conseguir criar muitas logomarcas para os seus clientes. Então, às vezes você recebe um pedido de logomarca, você vai aprender como trabalhar com logomarcas no CorelDRAW, beleza? Outra área também muito utilizada, que eu acho que é a área que mais utiliza o CorelDRAW em si, são a área da gráfica, tá? Então, as gráficas em si utilizam muito o CorelDRAW. Acho que de cada 100 gráficas, 90 utilizam o CorelDRAW. Então, é uma rede assim que ainda usa muito esse sistema, esse programa, para fazer a finalização, para a criação das artes em si. E isso inclui as impressões offset, que são essas impressões que eu estou mostrando aqui na tela, que são impressoras que usam tintas de modo separado e que aplicam de forma separada na imagem até formar uma imagem colorida em si. Então, isso é chamada, de forma mais superficial, é chamada impressão offset. Como vocês podem ver aqui na máquina aqui que está sendo impressa, né, as duas máquinas estão usando um estilo de impressão offset, beleza? Então, quem for trabalhar com linha gráfica de impressão, pode ter certeza que se você aprendeu o nosso curso do começo ao fim, você vai sair daqui um profissional preparado para trabalhar numa gráfica, gráfica rápida, gráfica de longas impressões, tá? Então, para quem faz impressão em longo conteúdo, esse curso vai servir perfeitamente para você. Outra coisa aqui também, para você trabalhar com plotter de personalizados, não sei se vocês conhecem, eu acho que a maioria não vai conhecer, a plotter, a Silhouette, que é uma das plotters mais vendidas do mercado, tá? Inclusive aqui em casa tem uma, eu uso às vezes para fazer cortes de papéis, alguns cortes especiais. Dá para você cortar adesivos, criar artes para cortar adesivos, como vocês podem ver aqui, ó. Estes jarrinhos de plantas foram todos decorados com corte de adesivos aqui, ó, como vocês podem ver. São cortes de adesivos feitos numa plotter, então você vai aprender a fazer isso no CorelDRAW, tá bom? E aqui na lateral você também vê que tem alguns personalizados, algumas caixinhas com cortes especiais, alguns adesivos com cortes especiais. Tudo isso é feito também no CorelDRAW, beleza? Bom, essa parte aqui é uma das áreas de atuações. Tem várias outras áreas também que você pode trabalhar, como web designer, né, fazendo capas para youtubers e tudo mais. Tudo isso, todo tipo de arte que você possa imaginar é possível de ser feita no CorelDRAW, tá bom? Bom, uma outra coisa que eu preciso mostrar muito para vocês antes da gente começar o nosso curso é algumas coisas básicas que vai servir muito para o nosso aprendizado no CorelDRAW, para facilitar algumas coisas durante o curso, tá bom? Uma das coisas que eu preciso que vocês conheçam, principalmente, é os formatos de cores, tá? Muita gente que está chegando aqui no curso, às vezes já conhece alguns formatos de cores, mas outros não. Então é importante que eu passe isso aqui logo agora no começo da aula. Bom, o primeiro formato de cores que a gente precisa conhecer, na verdade os principais são dois, que são as cores CMYK e as cores RGB. Cada uma tem sua área pré-definida. Eu abri aqui uma telinha mostrando como que se trabalha com cores CMYK. Cores CMYK nada mais nada menos é do que cores primárias que a gente usa para fazer impressões offset, igual eu expliquei para vocês anteriormente. Quando você vai fazer esse tipo de impressão, a gente sempre vai utilizar o formato CMYK, salvo algumas exceções que a gente usa o RGB, mas as cores CMYK são as cores que a gente vai trabalhar para finalidade de impressão. Então, se você vai fazer uma arte já pensando, não, isso aqui eu vou imprimir, eu preciso trabalhar praticamente, obrigatoriamente, com as cores CMYK. As cores CMYK são cores primárias que contam com, primeiramente, com o ciano, que é um tom de azul, um tom azulado, o magenta, que é um tom avermelhado puxando para o rosa, praticamente um pink, né? É praticamente um pink. Ele representa aqui os tons de vermelho. O yellow, tá? Que é uma cor também primária, que é o amarelo. E o black, que é o preto, representando aqui uma cor mais escura para fazer as misturas. Então, através dessas 4 cores aqui, a gente cria milhões de outras cores diferentes na impressão. A gente, então, só precisa dessas 4 cores para criar qualquer outro tom de cor numa impressão. Então, o C aqui representa o ciano, o M representa o magenta,
o Y representa o yellow e o K que representa o black, que é aqui no final com K, então representa o black, que é o preto. Então essas são as cores primárias para você trabalhar com impressão. Lembrando, gente, que as cores primárias de impressão são um pouco diferentes das cores primárias para tela. Então, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês agora, que são os formatos para impressão em RGB. Mas antes de mostrar o RGB, eu quero mostrar para vocês uma coisa interessante. Por exemplo, eu tenho aqui uma impressora, dessas impressoras com bulk ink, uma impressora comum, que você encontra em qualquer loja de informática, tá? É uma impressora que também usa a impressão em CMYK. Olha só, pode ver que essas impressoras vêm com cartuchos de tinta com cores que eu mostrei agora para vocês. O ciano, o magenta, o amarelo e o preto. Então, você em casa praticamente tem uma impressora offset, com o mesmo princípio que se usa para impressão em gráfica, e você tem em casa esse mesmo tipo de impressora. Então daí já dá para você ter uma ideia que essa impressora usa essas 4 cores para fazer milhões de outras cores, para sair aquela impressão bonita que você faz em casa de um papel colorido, beleza? Bom, agora nós vamos para as cores RGB. Eu vou abrir aqui o padrão de cor RGB. Lembrando que as cores RGB são as cores que a gente usa para fazer trabalhos voltados mais para a arte digital. Então, se você vai criar um conteúdo com finalidade para ser um conteúdo de arte digital, que arte que você vai ver no seu computador, você vai ver no seu celular, é um post para o Instagram, uma capa para um vídeo do YouTube, qualquer coisa que seja disso, um panfleto virtual, qualquer coisa que você vai fazer que seja para ser exibida somente em telas, você vai usar os padrões de cores RGB. Porque as cores RGB têm como padrão o princípio vermelho, o azul e o verde. E através dessas 3 únicas cores são formadas mais de, sei lá, 16 milhões de cores a mais, muito mais além disso, de cores que você vê na tela do seu monitor, você vê na tela da sua televisão, na tela do seu celular. Em qualquer aparelho que tenha tela, ele usa todos esse padrão de cor aqui, que é o padrão de cor RGB, beleza? Então, só lembrando que padrão de cor para trabalhar com arte impressa é o padrão CMYK e padrão de cor para trabalhar com arte digital é o padrão de cor RGB, tá bom? Outra coisa que vocês precisam saber muito antes de dar início às nossas aulas é que toda a tela é formada por esses pontinhos que vocês estão vendo aqui agora, que são os pixels, tá? Então, esse monitor que eu estou gravando aqui, a aula aqui, ele é formado por milhões desses pixelzinhos aqui, desses pequenininhos aqui. Podem ver que eles têm as cores iniciais padrões, que é as cores RGB, que é o verde, o vermelho e o azul. Então, esses pontinhos aqui é uma escala bem ampliada, né? O meu monitor tem esses pontinhos aqui, só que isso aqui é uma versão vista no microscópio, tá? Então, você consegue ver os pixels, mas cada monitor tem uma quantidade exclusiva de pixels e é importante quando você vai criar uma arte com finalidade de ser uma arte digital, você trabalhar com tamanhos em pixels. E geralmente quando você cria uma arte para finalidade de impressão, você vai usar milímetros, centímetros, metros e etc e tal, beleza? Outra coisa que é importante você conhecer é isso aqui, o padrão de resoluções. As resoluções que eu cito aqui no momento do vídeo são resoluções que a gente usa nos monitores, nos celulares, nas televisões e etc e tal. Então, tudo que tem tela tem uma resolução específica. Por exemplo, essa tela que eu estou gravando aqui para vocês é uma tela com resolução Full HD, é uma tela tamanho padrão, na verdade, tem 22 polegadas, é uma tela com Full HD, mas eu poderia estar usando aqui também uma tela em 4K, que essa tela em 4K tem mais pixels para exibir aquela imagem. Então, como vocês podem ver aqui no detalhe, ó, uma tela em Full HD tem aqui uma certa quantidade de pixels, tá? Então, vamos supor que essas duas telas tenham 50 polegadas, tá? Essa da direita aqui e essa da esquerda aqui. Essa da esquerda que está em Full HD, ela tem 50 polegadas, mas tem uma quantidade menor de pixels. Já essa tela da direita aqui, que tem a resolução em 4K, tá? É uma resolução está começando a se tornar mais popular atualmente, né? Essa tela aqui que tem a resolução 4K, pode ver que ela tem muito mais pixels
formando uma imagem na tela. Então, automaticamente, se uma tela de 50 polegadas que seja Full HD e ao lado nós temos uma tela de 50 polegadas que seja resolução 4K, a resolução 4K com certeza vai te entregar muito mais detalhes, 4 vezes mais detalhes do que uma resolução em Full HD. Como vocês podem olhar nessa outra imagem aqui da direita, ó, o nível de detalhes que uma tela em 4K te entrega, e aqui ao lado o nível de detalhes que uma resolução em Full HD te entrega. Então, ou seja, quando você se aproxima da tela, você consegue ver muito mais detalhes do que numa tela em Full HD, tá? Então, lembrando que resolução, ela vai sempre te entregar mais detalhes de imagens em uma tela. Quanto maior a tela e maior a resolução, melhor é. Quanto maior a tela e menor a resolução, pior fica. Então, se você tem uma tela grande, mas com a resolução baixa, a qualidade das imagens que aparecem naquela tela não serão boas. E o mesmo vale para um monitor pequeno. Se você tem um monitor pequeno e a resolução é muito baixa também, a qualidade da imagem na tela também não será tão legal. Então é bom vocês conhecerem isso aqui, é uma coisa bem básica, tá? Eu não vou me aprofundar muito nisso não, porque tem muito conteúdo na internet explicando sobre isso. Mas é só para vocês entenderem que uma resolução, quanto mais pixels eu tenho formando uma imagem na tela, mais qualidade eu consigo alcançar com essa imagem na tela, beleza? Então lembrem-se disso na hora de criar uma arte para resoluções em monitores. E é isso. Para finalizar aqui a nossa parte de início do CorelDRAW. Eu vou abrir aqui um programa, tá? Ele já está pré-aberto ali, eu carreguei. E eu vou mostrar o seguinte, essa versão que eu estou utilizando aqui, eu estou utilizando primeiro de tudo o sistema do macOS, tá? Eu estou usando aqui o macOS Mojave. Ele também já é compatível com a última versão do macOS, que é o macOS Big Sur, tá? Esse mesmo CorelDRAW que eu estou utilizando aqui, é o CorelDRAW 2020, é a mesma versão que você vai encontrar para o Windows, então tudo que você vai ver aqui também tem disponibilizado lá no Windows, então não tem nenhum problema de eu estar mostrando os projetos sendo feitos aqui no CorelDRAW no Mac, você vai conseguir fazer a mesma coisa no Windows, tá? Não tem diferença nenhuma. Essa versão que eu estou utilizando é a 2020, mas 99% das coisas que eu vou mostrar para vocês aqui também será possível de ser feito em outras versões anteriores do CorelDRAW, tá? Na X7, na X8 e por aí vai. Beleza? Então, quando eu abro o CorelDRAW, a primeira tela que aparece é essa tela aqui, mostrando algumas coisas, o que há de novo, aprendizado, para atualizar e tudo mais. Aqui os últimos projetos abertos no CorelDRAW, tá? E aqui essa opção de criar um novo documento, que é a que nós vamos utilizar agora. Então, eu vou clicar aqui na opção Novo Documento, tá? Eu vou carregar aqui. E nessa opção de Novo Documento que nós vamos definir o documento que nós vamos trabalhar. Esse primeiro exemplo que eu vou mostrar para vocês, eu vou criar um documento comum, uma folha, um papel A4, onde nós vamos fazer uma arte para impressão em um papel A4. Então aqui em cima eu vou dar um nome para esse documento, tá? Então eu vou colocar aqui aula 1, pronto, aula 1, tá? Aqui está me pedindo aqui um número de páginas. Esse número de páginas aqui eu não vou mexer aqui porque eu posso mudar simplesmente lá no próprio CorelDRAW, eu posso incluir quantas páginas eu quiser. Então esse aqui eu não preciso aqui agora porque eu não sei ainda a quantidade de páginas que eu vou usar lá. Aqui o modo de cores primárias. Aí que vem a decisão. Você vai fazer, igual eu mostrei para vocês, você vai usar cores CMYK, então se você for usar para CMYK, você vai fazer uma arte para impressão. Se você for usar no modo RGB, é uma arte para tela. Por enquanto aqui eu não vou fazer nada para impressão, então eu vou usar cores RGB. Se eu fosse fazer, eu usaria CMYK. Então vou deixar aqui marcado RGB. Tamanho da página. Eu posso escolher um tamanho personalizado, que eu posso vir aqui e colocar a largura e a altura da página, mas eu posso vir aqui também escolher alguns formatos já pré-definidos que o CorelDRAW já me disponibiliza aqui, tá? Incluindo aí A1, A2, A3, o A4, o A5, A6, vários outros. Aqui para baixo nós temos o papel ofício, papel carta, ofício padrão americano, papel tabloide, vários outros formatos aqui que a gente encontra, ó, já alguns formatos já pronto para web. Então você vai criar uma página para web, alguma coisa assim, já tem aqui pronto também, tá bom? Mas, por enquanto, eu vou trabalhar aqui com o formato A4. Quando eu clico aqui, ele já põe para mim aqui, ó,
automaticamente largura e altura da página. E eu posso escolher o formato aqui também de que o tipo de tamanho de... Vamos supor que o tipo de régua que eu quero trabalhar. Se eu quero trabalhar com a régua em milímetros ou centímetros, em pontos, etc. e tal. Eu gosto mais de trabalhar com a régua em centímetros, tá? Eu acho que facilita bastante. Então ele já muda aqui para mim, ó. Ele está mostrando que a minha página tem 21 centímetros de largura por 29,97 centímetros de altura, que é o padrão de um papel A4 em formato em pé, tá bom? Então, aqui ele está me pedindo também a resolução que eu posso colocar nesse documento. Gente, é o seguinte, se você quer usar uma arte com a resolução que seja bem legível, que você não vá ter problemas, tá? Com essa arte, eu aconselho no mínimo que você coloque 240 dpi, mas o ideal é que seja 300 dpi, tanto para trabalhos em arte digital, tanto para trabalhos com impressão, que se fosse aqui em CMYK, tá bom? Então, em qualquer uma das duas aqui, você coloca pelo menos 300 dpi de resolução aqui. Essas configurações de perfil de cores aqui nós não vamos utilizar, tá? Isso aqui não é por agora. Eu vou dar um OK aqui e o próprio CorelDRAW já vai criar para mim a área de trabalho com o documento no centro aqui, ó, beleza? Então tá aqui o nosso CorelDRAW aberto. Aqui está mostrando a página que a gente acabou de criar, tá? Um papel A4 ó, com 21 por 29,7 e a unidade sendo medida em centímetros, beleza? Bom, a nossa primeira aula termina por aqui. Na próxima aula eu vou falar um pouco mais sobre todas as funcionalidades aqui da área de trabalho do CorelDRAW. Vocês podem ver que é uma área de trabalho bem simples, bem limpa, né? Fácil de entender. Então na próxima aula eu vou mostrar para vocês todas as ferramentas que a gente utiliza aqui, todas as propriedades de documento e etc e tal, para que a gente dê continuidade às nossas aulas, beleza? Então eu vou ficando por aqui e até a próxima aula.